Boa tarde. Boa noite, tudo bem, João Gabriel? Bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Eu não estou te ouvindo, você me ouve bem? Eu escuto. Tá dando pra escutar agora? Ah, está sim. Acho que tava mutado o microfone aqui. Você vai apresentar ou vai avaliar? Eu vou apresentar. Ah, sim. Ótimo.
Boa noite. Todos me ouvem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos me ouvem? Bem? Sim. Boa noite. Oi, boa noite. Então, no caso, eu já começo apresentando ou vai ser feita uma abertura da sessão? Eu vou só colocar no chat a sequência dos artigos para ficar mais fácil para vocês identificarem, ok? Ok. Desculpa, eu não ouvi. Eu vou só colocar no chat a sequência dos artigos da apresentação para ficar mais claro para o pessoal que vai apresentar. Pode ser? Tá ok. Agora, boa tarde a todos. Não sei se vocês conseguem me ouvir, por gentileza. Me confirmem se conseguem ouvir direitinho. Sim. 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 Então, é, boa tarde, antes de mais nada, a todos. Sejam bem-vindos. Nós vamos dar início à apresentação
dos trabalhos de vocês, né, dos artigos de vocês, nessa ordem que foi colocada no chat, que é a ordem que aparece no sistema dentro da sessão, ok? O moderador João Luiz Passador se encontra na sala. Ah, perdão, meu microfone estava desligado. Me veem e me ouvem, ok? Ok, professor. Sim. Obrigado. Bom, a sessão será moderada pelo professor João Luiz Passador e nós vamos auxiliar, né, na realidade, assessorar o professor apenas no que diz respeito ao controle do tempo, né, da apresentação dos trabalhos dos alunos, para que depois o professor possa fazer as interações relativas ao conteúdo que foi apresentado. Vamos começar pelo o primeiro artigo, que é justamente explorando as relações entre competências digitais, uso de tecnologias e desempenho no trabalho em uma instituição financeira. Vou compartilhar até, tá? Daniela Sakashita. A caixita. Está compartilhando ou ainda não? Ainda não, Daniela. Agora sim. Pronto. Agora já está, né, no modo de exibição, né, de apresentação. Eu vou começar a contar seu tempo, viu? Tá bom. Boa noite a todos. Então, eu sou a Daniela Sakashita de Barros e esse artigo ele foi desenvolvido conjuntamente com a minha professora e orientadora de mestrado, a doutora Darcy Michiko Mori Hanashiro, né, e tem como tema explorando as relações entre competências digitais, uso da tecnologia e desempenho no trabalho em uma instituição financeira. E como que surgiu, né, a inspiração para a definição desse tema? Ele surgiu no próprio ambiente em que eu trabalho, porque uma das diretrizes do plano estratégico da empresa é promover a transformação digital, né? E eu imagino que essa diretriz ela não seja uma exclusividade apenas da empresa que eu trabalho, porque a tecnologia ela está cada vez mais presente em todos os contextos, não só no corporativo, mas... Peraí, só um minutinho. Mas também, né, no acadêmico, ele também permeia, né, as interações sociais e também está cada vez mais presente nos momentos de lazer. Então, não por acaso, a competência digital, ela foi reconhecida, né, como sendo uma das habilidades essenciais do século XXI e foi eleita pela Comissão Europeia como uma das 8 competências-chave para serem desenvolvidas ao longo da vida. Mas não basta que os usuários eles detenham a competência digital para que gere um desempenho superior. É importante também que eles aceitem e usem a tecnologia, né? Mas como isso depende de uma série de fatores, o que se observa é o surgimento de diversos níveis de competência, né? Que na prática acabam gerando divisões sociais. Então, ao efetuar pesquisa na literatura, né, sobre a temática, foi possível observar que o interesse pela investigação do conceito competência digital, ele tem aumentado nos últimos anos, mas a maior parte dos estudos ainda estão concentrados no contexto educacional. E associado a isso, verificamos também uma carência da escala de competência digital aplicada em organizações empresariais. Também identificamos poucos estudos destinados a analisar a relação entre competência digital e desempenho no trabalho, e não localizamos nenhum trabalho que analisou o efeito mediador do uso da tecnologia na relação entre competência digital e desempenho no trabalho. Então,
com base, né, nesse contexto, foi formulada a seguinte pergunta de pesquisa: qual a relação entre competência digital, uso da tecnologia e desempenho no trabalho? Para responder essa pergunta, foram formulados alguns objetivos, né, sendo o objetivo geral analisar a relação entre competência digital, uso da tecnologia e desempenho no trabalho. O primeiro objetivo específico consiste em analisar se o uso da tecnologia exerce ação mediadora entre competência digital e desempenho no trabalho. E o segundo objetivo específico visa investigar se as competências digitais diferem por grupos etários, gênero e setores. Com relação aos conceitos, né, adotados no trabalho, o primeiro deles é o de competência digital, que eu trouxe aqui de forma reduzida, né, que foi resumida, que foi proposto por Ferrari, como sendo o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que são considerados necessários para usar a tecnologia para o trabalho, lazer, aprendizagem e socialização. Mas, devido à dificuldade de se estabelecer um consenso sobre o que significa ser uma pessoa digitalmente competente, a Comissão Europeia publicou em 2013 um quadro de referência que foi denominado DigiComp. Ele é composto por 5 dimensões que são desdobrados em 21 indicadores. E apesar de ter sido concebido inicialmente, né, para ser aplicado na área educacional, por ter uma natureza descritiva, é possível que ele seja adaptado para outros contextos. Então, inclusive, esse foi um dos objetivos do trabalho, né? Adaptar uma escala, né, de competência digital que foi construída com base no DigiComp, aplicado no ambiente acadêmico, para a realidade organizacional. Com relação ao segundo conceito, né, que é o de uso da tecnologia, trouxemos eles porque não basta possuir a competência digital, né, para se possuir um desempenho superior. É importante que a tecnologia ela seja aceita e usada pelos usuários. E segundo o modelo de aceitação de tecnologia, né, conhecido como TAM, que foi concebido por Davis, os principais fatores que determinam o uso da tecnologia são utilidade percebida e facilidade de uso percebida. Isso significa, né, que quanto mais o usuário ele reconhece que usar determinada ferramenta vai ser útil para melhorar o seu desempenho e, ao mesmo tempo, também ele vai ser fácil de usar, a tendência dele adotar vai ser maior. Porém, né, como o uso da tecnologia, né, depende também de alguns fatores e também de decisão pessoal, então o que percebe-se que podem surgir divisões entre grupos, né, com base nos níveis de competência digital. Essa divisão ela foi conceituada, né, pela OCDE como sendo o Digital Divide, sendo a separação entre grupos com relação às oportunidades de acessar e usar a tecnologia para diversas finalidades. Ela foi dividida em 2 tipos, o de primeira ordem, né, quando o fato gerador dessa divisão ele é o acesso, ou melhor, a falta de acesso à tecnologia, né, de algumas pessoas, e o de segunda ordem, quando essa divisão ela é explicada pela capacidade de usar a tecnologia. Além disso, o digital divide ele pode ser acentuado por outros fatores, né, como gênero, idade, nível educacional e renda, né? Por isso que no estudo também a gente analisa essas perspectivas de gênero e idade. E uma das consequências do digital divide é que ele pode acabar influenciando o desempenho no trabalho, né? Construto esse que é composto por 2 dimensões, desempenho na tarefa, que está associado a atividades técnicas de cunho operacional, e desempenho contextual, que está relacionado a atividades que, apesar de não serem finalísticas, né, elas subsidiam o ambiente organizacional, social e psicológico. Com base na literatura pesquisada, né, foram formuladas 7 hipóteses, sendo que as 4 primeiras, elas prevêem a relação entre os construtos, e as 3 últimas, elas prevêem a comparação entre os grupos participantes da pesquisa com relação ao nível de proficiência de competência digital. Quanto à metodologia, foi adotada a abordagem quantitativa, e foi aplicado um formulário eletrônico a trabalhadores de uma instituição financeira pública, né, no período compreendido entre 13 de março e 30 de abril desse ano. Não foi delimitada a participação dos
quanto a gênero e idade, né, justamente para permitir a comparação entre esses grupos, e o formulário foi direcionado especificamente para trabalhadores de 2 setores, TI e programas sociais. Ao todo, participaram da pesquisa 356 participantes, dos quais 167 são da área de TI e 189 são vinculados ao setor de programas sociais. Anteriormente, a aplicação da pesquisa foi conduzida a uma etapa anterior de preparação de dados, né? Porque como os instrumentos adotados, eles foram desenvolvidos no exterior, foi necessário, primeiramente, né, traduzi-los do inglês para o português, e considerando também que a tradução direta, né, de um idioma para o outro não garante a equivalência de conteúdo, foi realizada também a retrotradução da versão de português para o inglês, né, com a contratação de uma outra empresa diferente da primeira, né, especializada em tradução. Em seguida, foi feita uma adaptação da escala de competência digital, né, porque, conforme dito anteriormente, como não localizamos nenhum instrumento específico que foi aplicado em organizações empresariais, utilizamos como referência uma escala que foi aplicada, né, num contexto educacional, e adaptamos para a realidade da organização pesquisada. E, por fim, foi conduzida, né, a validação do conteúdo, nesse caso, dos 3 instrumentos adotados na pesquisa, além do de competência digital, o de uso da tecnologia e desempenho no trabalho, né, para verificação se todos os itens eles apresentavam clareza, adequação e compreensão. Aí trouxemos aqui, né, o modelo que foi adotado, né, no trabalho, composto pelos 3 construtos, né, suas respectivas dimensões, onde o uso da tecnologia, né, presumiu-se que ele exerce uma ação mediadora entre competência digital e desempenho no trabalho. Agora, né, com relação à análise dos dados, quanto à análise do modelo de mensuração, foi verificado, né, que todos os critérios de validade foram atendidos, né, tanto com relação à confiabilidade composta, validade convergente e validade discriminante. Mas é importante destacar que esse resultado só foi obtido na 3ª rodada, né, após a exclusão de 5 itens que apresentaram carga fatorial mais baixa, né, na 2ª rodada, e também após a reestimação do modelo, a criação de variáveis latentes de 2ª ordem na 3ª rodada. Né? Daí, sim, observou-se que foi possível obter a confirmação de todos os critérios de validade. Então, né, com esses critérios tendo sido atendidos, foi possível prosseguir para análise do modelo estrutural, né? Conforme apresentado aqui em tela, todas as 3 hipóteses, né, que previam relações entre os construtos, elas foram confirmadas, né? Então, a primeira hipótese, que previa que a competência digital está positivamente relacionada com o uso da tecnologia, assim como que a hipótese 2, que o uso da tecnologia está positivamente relacionado com o desempenho no trabalho, e a hipótese 3, que a competência digital está positivamente relacionada com o desempenho no trabalho. Em seguida, foi feita também uma análise para verificar se o uso da tecnologia exerce, de fato, uma ação mediadora, né? Então, considerando que tanto o efeito direto como o indireto, eles foram significantes, né, conclui-se que a hipótese 4, que previa que o uso da tecnologia media a relação entre competência digital e desempenho no trabalho, ela foi parcialmente confirmada. Prosseguindo, né, agora com a comparação entre os grupos, para responder a hipótese 5, foi analisada a diferença entre 4 grupos etários. O primeiro de 25 a 39 anos, segundo de 40 a 49 anos, o terceiro de 50 a 59 e o quarto de 60 anos ou mais. Né? Como resultados, foi possível constatar que o grupo 4, composto por trabalhadores com 60 anos ou mais, foi o que apresentou a menor média. Também foi verificado que a idade influencia 3 das 5 dimensões da competência digital, né, sendo informação, segurança e resolução de problemas. E, por fim, observou-se uma tendência de declínio da competência digital com o avanço da idade, né, em todas as dimensões, exceto a segurança, confirmando, assim, a hipótese 5,
de que trabalhadores mais jovens apresentam um nível mais elevado de competência digital que trabalhadores mais velhos. Com relação à comparação, né, entre os grupos de gênero e setor, quanto a gênero, foi confirmada, né, significativas, né, em 3 das 5 dimensões da competência digital, e também observou-se que o gênero masculino apresentou médias superiores em todas as dimensões, confirmando assim a hipótese 6 de que homens apresentam um nível mais elevado de competência digital. E quanto à comparação entre os setores, né, foi detectadas, né, diferenças significativas entre os setores de programas sociais e TI, em quase todas as dimensões, exceto segurança. Além disso, verificou-se que TI apresentou maior média em todas as dimensões, corroborando assim a hipótese 7 de que profissionais de TI possuem nível de competência digital mais elevado que trabalhadores de outros setores. E partindo para a discussão dos resultados, né, observou-se que todas as hipóteses previstas, né, envolvendo comparação entre os grupos, elas foram confirmadas, e esses resultados, inclusive, estão alinhados, né, com estudos anteriores que foram localizados na literatura, né, que embasaram a formulação das hipóteses, mas é importante destacar que, apesar dessa significância estatística, né, obtida, do ponto de vista prático, as diferenças elas não foram muito grandes, né, pronunciadas. Com relação ao gênero, por exemplo, as diferenças representaram menos de 5% da amplitude total da escala de 4 pontos. Então, essas diferenças, elas podem também ser interpretadas como pequenas variações, mas que na prática não apresentam, assim, um resultado muito relevante. Além disso, é importante também, né, destacar a importância de uma cautela na interpretação dos resultados, especialmente porque o formulário, né, de competência digital que foi encaminhado, ele é autoavaliativo. Então, esse tipo de abordagem, ele pode carregar viés, né, relacionado à percepção de quem responde. Inclusive, há estudos que indicam que o gênero pode influenciar a forma como as pessoas avaliam suas próprias competências, com uma tendência dos homens superestimar e as mulheres de subestimar as suas habilidades, né? Então, apesar da aparente vantagem masculina nos resultados, isso pode refletir de fato, né, uma diferença real de proficiência, mas também pode representar a distorção decorrente do próprio contexto, né, onde a pessoa está inserida. O mesmo raciocínio também se aplica ao fator idade, né? Porque a percepção de competência digital ela pode ser impactada pela ameaça de estereótipo, que é caracterizado como o medo de confirmar um estereótipo negativo que costuma ser associado ao grupo social ao qual o indivíduo pertence. Né? Inclusive, há estudos que indicam que estereótipos ligados à dificuldade de aprendizagem e domínio de tecnologia por trabalhadores mais velhos tendem a afetar a sua autoestima, né? Então, por isso, pode também trazer algum tipo de viés na autoavaliação. E partindo agora, né, para as contribuições, como contribuição teórica do estudo, foi feita, então, a adaptação da escala de competência digital, né, para o ambiente corporativo, e também foi proposto um modelo estrutural que não havia sido investigado até então. E como contribuição prática, o estudo apresenta potencial para beneficiar organizações, né, fornecer um modelo diagnóstico capaz de subsidiar ações de capacitação, e como contribuição social, o estudo apresenta potencial para a elaboração de políticas, né, capazes de minimizar o impacto do digital divide na sociedade. E, apesar, né, de trazer algumas contribuições, é importante reconhecer também que o estudo apresenta limitações, né? A primeira delas é porque a pesquisa foi aplicada em apenas uma empresa, então, por isso não é possível generalizar esses resultados. Além disso, a amostra foi composta por empregados de apenas 2 setores e a pesquisa foi transversal, né? Porque os dados foram coletados em apenas um momento. E, com base nessas limitações, foram propostas alguns direcionamentos, né, para estudos futuros,
como, por exemplo, ampliar a pesquisa para outras instituições financeiras, tanto públicas como privadas, aplicar a escala de competência digital em outros setores da economia, né, porque a aplicação sucessiva ela tende a validar o instrumento, realizar uma pesquisa longitudinal para avaliar a evolução da competência digital ao longo do tempo e investigar outros possíveis variáveis, né, que sirvam como mediadores e moderadores na relação entre competência digital e uso da tecnologia. E chegamos ao fim dos resultados do estudo. Professor João Luiz, o senhor prefere fazer logo os comentários sobre o trabalho ou o senhor vai deixar tudo para o final? Eu quero deixar tudo para o final. Certo, professor. Obrigado, Daniela. Obrigada. Ô, Jonab, só peço uma gentileza, se você pudesse me ajudar o controle do tempo. Certo, eu Pode, estou pode, controlando. pode inclusive, informar as pessoas aí pelo chat mesmo, né? Pronto, tudo bem. Quando eu já ia avisar para ela terminar, para ela concluir, aí ela concluiu. Entendi. Pode fazer uma intermediária, tipo 10 minutos. Pronto, combinado, combinado. Obrigado. Nada. O segundo trabalho é sobre a efetividade da gestão escolar na rede estadual, análise da atuação dos gestores e do desempenho educacional. Boa tarde, boa noite. Vocês estão me ouvindo, vendo? Tudo certo? Sim, Sim. pode prosseguir. Legal. Obrigada. Bom, eu vou apresentar para vocês então o nosso artigo denominado Efetividade na Gestão Escolar na Rede Estadual, análise da atuação dos gestores do desempenho educacional. Foi uma pesquisa realizada pela Amabel, por mim e pelo professor Ronaldo. Trata-se de uma dissertação de mestrado em administração, realizada por meio do programa, que é um programa público, né, o programa Trilhas, aqui do estado de Minas Gerais, o qual visa a qualificação de funcionários públicos, né, professores, através de mestrado e doutorado e pós-graduações. Então, a Amabel, ela trabalha nessa área de avaliação de desempenho dentro da Secretaria do Estado de Minas Gerais e a gente acabou analisando a efetividade da gestão nesse campo. Bom, trazendo um pouquinho da introdução e do que foi feito e como foi feito, é importante falar do programa chamado Choque de Gestão, que foi introduzido em meados de 2002, 2003, aqui no estado de Minas. Esse programa ele teve como principal objetivo modernizar a gestão pública para que fosse possível enfrentar desafios econômicos, fiscais e principalmente institucionais. Tá? Nesse momento, quais instrumentos foram incorporados? Acordo de resultados, que estabelecia metas e avaliava desempenho institucional e individual dos servidores, e incluía também mecanismos de remuneração variável, como o prêmio por produtividade e o adicional de desempenho, que é o ADE que a gente chama aqui. Na educação, como que se desdobrou esse programa? Então, houve a criação da avaliação de desempenho dos gestores escolares, que ela é chamada de ADGE, e também foi baseado na gestão por competências e no alinhamento entre as metas institucionais e principalmente institucionais, individuais e institucionais. O que esse programa ADGE, ele avalia? Principalmente 3 dimensões dentro das escolas: a pedagógica, a administrativo-financeiro e a de gestão de pessoas. Então, os gestores, eles são avaliados por essas 3 dimensões dentro das escolas que eles atuam. Nesse contexto, então, qual foi a lente teórica que nós utilizamos para observar o fenômeno? Foi a teoria do estabelecimento de metas, do Luc e Lacan. Essa teoria, ela destaca que metas claras e desafiadoras, elas aumentam o desempenho e também a motivação. Então, metas bem definidas, elas direcionam o esforço dos gestores e contribuem para a qualidade na educação pública. Foi esse o argumento que nós utilizamos para a utilização dela para análise desse fenômeno. Bom, mas qual que é o problema de pesquisa? Por que estudar isso, então? A avaliação de desempenho,
ela deveria aprimorar a eficiência e a motivação dos gestores escolares. Então, nós buscamos identificar esses pontos fortes e essas fragilidades do programa para tentar contribuir, de certa forma, para o aperfeiçoamento de políticas públicas. Nós sabemos, desculpa, pela literatura, que se existe uma boa gestão, também nós temos que trabalhar com resultados de forma coletiva, tentando motivar, qualificar para melhorar a entrega e principalmente o destinatário final, que é a sociedade. Então, nesse sentido, a nossa pergunta foi: qual o desempenho dos gestores escolares das escolas estaduais da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A em relação aos indicadores e às metas acordadas no Plano de Desenvolvimento ADGE? Então, o nosso objetivo, traduzindo ele, né, ele foi analisar o desempenho dos gestores escolares das escolas estaduais em relação aos indicadores e metas acordados nesse plano, mas principalmente analisando as 3 dimensões: a pedagógica, a administrativa e a financeira, tá? Que são as dimensões acordadas no plano da DGE. Bom, então, como eu já disse para vocês, nós principalmente utilizamos a teoria do estabelecimento de metas para discutir esse contexto, e também nesse artigo desenvolvemos um pouco sobre avaliação de desempenho. E no setor público, essa avaliação de desempenho, ela busca, de certa forma, alinhar competências individuais aos resultados institucionais, buscando, então, fortalecer essa transparência e essa melhoria contínua. A literatura, ela demonstra que a gestão escolar efetiva, ela depende da integração entre o planejamento, entre a liderança pedagógica, entre o uso estratégico de indicadores, e isso justifica, então, a aplicação dessas referências para análise da ADGE, do plano, né, do ADGE, então, nesse contexto de análise. Bom, o que a gente utilizou aqui? Uma representação gráfica entre as relações entre os construtos da gestão escolar, né, que seria as dimensões gestão administrativo-financeira, gestão pedagógica e gestão pedagógica. Quais fatores que nós analisamos nesse contexto? A habilitação do caixa escolar, status do caixa escolar, saldo das contas bancárias, aquisição de produtos da agricultura familiar, porque isso é importante e influencia na gestão administrativo-financeira pelo programa, tá? Então, esses são indicadores do programa. Na gestão pedagógica, frequência dos estudantes, acompanhamento na aprendizagem, equidade na aprendizagem e participação na avaliação externa. São fatores, indicadores do programa. E em gestão de pessoas, então, apenas a regularidade do quadro pessoal. Esses fatores, eles deveriam gerar desempenho na aprendizagem e, consequente, qualidade no ensino. Então, como que a gente fez essa pesquisa? Então, nossa pesquisa ela teve um caráter exploratório e mais descritivo, numa abordagem quantitativa, descritivo mesmo sendo quantitativa. São 41 escolas escolas estaduais sob jurisdição da Superintendência da Metropolitana A. No entanto, dessas 141 escolas, nós gostaríamos de ter feito com a totalidade, mas apenas 118 gestores autorizaram o uso dos seus planos de desenvolvimento. Não foram todos que autorizaram, né? Então, a gente pegou a primeira autorização para poder utilizar, é uma pesquisa com dados secundários, mas mesmo assim nós utilizamos as informações deles, então foi importante a gente ter essa autorização. E nós utilizamos, então, como fonte de dados, documentos oficiais, que foram os planos de desenvolvimento, e informações do próprio sistema da secretaria, né, as bases de dados, que foram secundárias. Nós utilizamos estatística descritiva, nova correlação de Pearson, o software foi o Jamov. Então, as variáveis elas foram agrupadas em 3 construtos, conforme o próprio plano apresenta, né? Que é a gestão pedagógica, administrativo-financeira e a gestão de pessoas. Bom, sobre os resultados, então, e o que a gente identificou, das 118 escolas, né, e os dados obtidos pelos planos, nós fizemos uma classificação em pequenas, médias e grandes, uma classificação nossa mesmo.
Nós identificamos uma heterogeneidade nos resultados de desempenho, então, principalmente voltado à frequência dos alunos, a maioria acima de 80%. A equidade e o acompanhamento apresentou as maiores variações, e as escolas, então, elas demonstram um compromisso com a permanência dos alunos, mas ainda elas enfrentam desafios em acompanhar o progresso e promover essa equidade. Então, de um lado, eles estão dispostos a fazer isso, mas ao mesmo tempo falta um pezinho para que isso aconteça. Na dimensão pedagógica, os indicadores centrais foi língua portuguesa e matemática. Então, parte das escolas atingiu ou superou as metas, cerca de 6 e 8 unidades por etapa. E os resultados, eles confirmam, então, que a relação entre a liderança pedagógica e o desempenho, o impacto da infraestrutura e da motivação docente. Então, os melhores resultados, eles surgem onde há um planejamento pedagógico consistente e acompanhamento próximo das aprendizagens, tá? Além disso, outro ponto que a gente identificou foi sobre o porte das escolas. As escolas grandes, elas apresentam melhor desempenho em frequência, acompanhamento e participação em avaliações externas. Escolas pequenas, os resultados são mais altos em aprendizagem individualizada. Então, existem diferenças associadas entre os recursos e a gestão próxima do aluno. O porte influencia esse desempenho, mas não substitui a competência da gestora ou do gestor, né? Nós não identificamos diferenças significativas no desempenho acadêmico, mas diferenças relevantes em frequência dos estudantes, acompanhamento na aprendizagem, participação nas avaliações externas e equidade na aprendizagem. Apresentou uma variação não significativa. Então, os fatores administrativos, eles parecem impactar mais os resultados das dimensões estritamente pedagógicas. Opa, passei sem querer. Existe também correlações fracas para frequência e acompanhamentos isolados. Então, a equidade, ela surge como uma variável chave para o desempenho global dessa gestão. Efetividade na gestão depende da articulação entre as três dimensões. E o plano, então, o ADGL, mostra avanços, mas ainda há lacunas em equidade e aprendizagem. Esses nossos resultados, eles apresentam uma conformidade à visão do Luke e Gobi sobre interdependência da gestão escolar. A qualidade da gestão escolar, ela está no equilíbrio entre a liderança pedagógica, a eficiência administrativa e o engajamento da equipe. Então, a gestão escolar da SRE-A, né, a metropolitana A, ela apresenta um desempenho satisfatório. A dimensão pedagógica tem maior impacto na aprendizagem, o porte escolar influencia nos resultados, mas não garante a efetividade. E a equidade é o eixo crítico de melhoria contínua. Gestores eficazes, eles transformam metas em resultados. Bom, indo para as conclusões aqui, já discuti elas um pouco, mas acho importante retomá-las. O desempenho dos gestores, ele foi satisfatório, com resultados em vários casos acima das metas. A dimensão pedagógica, ela mostrou maior impacto sobre os resultados de aprendizagem, reforçando o papel central do gestor. O porte da escola, ele influenciou nos resultados, mas ele não substituiu a competência dos gestores. E uma das recomendações que a gente faz, inclusive no trabalho final, foi o aprimoramento desses indicadores, né? Para poder analisá-los. Bom, como contribuições que a gente espera trazer da nossa pesquisa foi oferecer evidências empíricas sobre a efetividade desse acompanhamento na rede estadual e o apoio à formulação de políticas públicas baseadas em resultados e equidade. Então, como limitações, acho que nós encontramos nesse momento a ausência de dados primários, o foco restrito a uma região só, né, o que limita a generalização dos resultados nossos. E as futuras pesquisas, elas podem também explorar umas percepções mais subjetivas, variáveis contextuais, o que poderia enriquecer essas análises que a gente trouxe até aqui. De imediato, eu agradeço a atenção e fico à disposição aqui para dúvidas, contribuições e críticas. Muito obrigada. Obrigado, Nairana. É Obrigada. assim mesmo que pronuncia seu nome.
Muito bem, é assim mesmo. Obrigada. Bem, vamos lá, Jonab. O próximo é? O próximo é o terceiro, gestão estratégica de pessoas do setor público, uma análise de redes de inspiração bibliométrica da produção científica internacional. Bem, boa noite. Se me escutam? Sim. 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 Eu não sei se eu estou conseguindo compartilhar a tela do slide aberto. Confesso que eu estou... Está compartilhado, aparecendo. só precisaria colocar no módulo apresentação. Professor. eu estou tentando, mas eu confesso que eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo pausar o compartilhamento e reiniciar aqui. Pode ser, professor? Sim. Pronto, agradeço. Eu confesso que eu estou tentando, mas ele não está aparecendo aqui para mim. É, infelizmente, não estou conseguindo, professores. Está em slide agora? Está, só falta você Pronto. apertar. Você dá um F5 aí que ele vai para a apresentação. Aqui, para mim, ele já está aparecendo compartilhado. E- então, mas é só clicar naquele... Na tela de apresentação de slide, aqui para mim está... Bom, então vamos assim mesmo, professor. Eu lamento. Deixa eu tentar fazer uma última tentativa, por gentileza. Acho que agora eu vou conseguir. Consegui abrir aqui uma segunda tela. Infelizmente, eu sei que realmente não vai dar certo. Lamento muitíssimo, professores, eu estou tentando, mas infelizmente aqui para mim está aparecendo a tela compartilhada, mas eu entendo que permanece o erro. Se vocês puderem, eu vou fazer assim, então. Não tem problema, vamos assim mesmo. Ok, boa noite, então, mais uma vez. Peço desculpa pelo problema técnico que a gente está tendo. Eu sou Ita Valesca, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria da UFC. Vou compartilhar com vocês hoje essa produção que eu fiz com a colega Aldenora, também aluna do programa, sobre gestão estratégica de pessoas no setor público, análise de redes de inspiração bibliométrica da produção científica internacional. Penso que vocês estejam visualizando aí a nossa introdução, e aí a nossa temática ela se situa exatamente nesse elemento que a literatura nos aponta, que é o fato de que nas últimas décadas tem havido um crescente interesse da literatura acadêmica internacional pelos desafios que são vivenciados na gestão pública, de uma forma bem específica, a gestão de pessoas. E no que diz respeito às práticas de gestão de pessoas no setor público, nós temos aí particularidades que marcam a burocracia estatal, encontrando-se com aspectos culturais e políticos que exercem influência direta nessas práticas, né? Nós temos no setor público, por exemplo, um modelo de carreira mais tradicional, encontrando-se com um modelo de carreira inteligente, que, a despeito disso, ainda serve aí como uma ferramenta, ou talvez permita uma perpetuação de desigualdades dentro do setor público no que diz respeito à gestão de pessoas, assim como há também a questão de um elemento da gestão eletrônica de recursos humanos, que é uma presença hoje dentro do setor, mas que ainda enfrenta resistências, especialmente do ponto de vista cultural, né, da mão de obra. O cenário internacional ele evidencia, então, um panorama multifacetado para a gestão de pessoas no setor público, marcado exatamente por essa influência de cultura organizacional, por uma autonomia institucional como fator crítico e por avanços tecnológicos como impulsionadores da transformação
na administração. E aí foi exatamente dentro desse contexto, tendo esse ambiente de discussão por motivação, que nós colocamos essa pesquisa a partir da indagação como se caracteriza a produção científica internacional sobre gestão estratégica de pessoas no setor público no período entre 2000 e 2024. Nosso objetivo, portanto, seria investigar. Você está movimentando os slides? E estou, professor, infelizmente Ah, não estou passando. não, Nossa, que coisa, né? eu não sei o que acontece. Eu peço perdão novamente. Eu, inclusive, testei a apresentação ontem, como recomendado, mas eu não sei o que acontece. Eu confesso que não sou uma pessoa muito habilidosa com essas coisas também, mas, por exemplo, se você mandar o arquivo para o Jonábio, talvez ele consiga postar. Pode acontecer isso? Pode, professor, pode sim. Eu poderia mandar para Você onde, João? Eu te agradeço muitíssimo. você Se pode pudesse mandar, assim. colocar no chat. Coloca no chat o teu endereço. Ah, eu posso subir aqui o arquivo. Isso. Deixa eu tentar subir aqui. Aí eu baixo e projeto para você. Eu acabei de enviar. Está carregando aqui o arquivo, é um pouquinho grande. Consegue visualizar aí? Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Conseguem ver? Consigo. Por gentileza, você pode passar esse slide. Isso. Pronto, daí, por gentileza, Jonábio. Eu vou te indicar, então. Agradeço, professores, a compreensão. Bem, na nossa introdução, a gente trouxe alguns pontos de metodologia que vão ser aprofundados mais lá na frente, até por uma questão de tempo. Eu vou pedir licença para passar de maneira bem breve, mas trata de uma análise de redes de inspiração bibliométrica, como a gente colocou no título, né, do nosso trabalho, e a gente utilizou, e eu vou destacar nesse momento já, alguns sistemas. Foram exatamente o Microsoft Excel, e o VozViewer e o Geph para análise de redes. Pode passar, por gentileza. A gente trouxe também uma fundamentação teórica no nosso trabalho. E, assim, eu gostaria de destacar, embora seja um conceito que já perpassou outros trabalhos, inclusive, que foram apresentados antes do meu, mas eu gostaria de destacar essa aproximação ou essa ideia de conceito que Berg faz de que gestão estratégica de pessoas ela passa pela adoção de uma abordagem complexa, sistêmica e conceitual. Não é algo simples nem isolado e também é algo que se dá conforme o contexto que a gente vivencia, né? E que considera, então, a inserção de profissionais qualificados para essa área, para a área de gestão de pessoas, desenvolvendo sua função de maneira alinhada à alta gestão, na perspectiva também de longo prazo, e objetivando, visualizando o compromisso da totalidade da organização. Pode passar, por gentileza. Nós destacamos, então, que a implementação de políticas estratégicas de recursos humanos, ela pode impactar diretamente a competitividade do setor público, garantindo um melhor aproveitamento do capital humano e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social desse setor. Assim como a gestão estratégica de pessoas no setor público, ela deve considerar não apenas a eficácia interna da sua ação, mas como destaca Burns, DeSisto e Taine, ser um vetor de mudança social, uma vez que as ações do setor, elas reverberam no conjunto da sociedade. Por gentileza, pode passar.
Quanto aos aspectos metodológicos, nosso estudo ele é descritivo, teve por procedimento ser um estudo de inspiração bibliométrica e a abordagem é, portanto, quantitativa. Pode passar, por gentileza. Aqui está o percurso metodológico. Nós definimos, então, inicialmente, a nossa temática, que seria gestão estratégica de pessoas no setor público, e definimos a base de dados para consulta, que foi exatamente Scopus. Na etapa seguinte, nós definimos alguns descritores. Eu gostaria, por gentileza, que você desse mais um clique, Janab, porque a gente vai, só para eu apresentar aqui os descritores que nós utilizamos. Nós utilizamos alguns termos, né, pesquisados da literatura na seção de título dos artigos, com os operadores aí booleanos OR e AND, para chegar, então, a um resultado de 649 publicações iniciais. Por gentileza, Jonabra, mais um clique. Passou. Pronto. Na etapa 3, então, nós definimos o período de investigação, que foi exatamente de 2000 a 2024, e aí resultou em 520 publicações. Em seguida, nós passamos para a definição do tipo de documento, que foi exatamente artigos, todos os artigos que nós analisamos, foram 341 publicações nessa etapa que resultaram, e passamos então para a etapa parcial e final, com a definição das publicações da área do Business Management e Accounting. Nós ficamos então com 176 publicações para fazer as análises biométricas iniciais, por gentileza. Partindo, então, para a análise e a discussão dos resultados, quanto à evolução da produção científica da temática no período, nós observamos que, de maneira geral, há uma tendência de crescimento. No recorte de tempo que nós investigamos, nós destacamos o fato de que não houve ausência de produção em nenhum período e que, se nós observarmos, né, o conjunto do gráfico, há uma tendência de crescimento, sugerindo aí a manutenção do interesse dessa temática, a despeito do fato de já ser discutida na literatura. Por gentileza. Quanto aos principais periódicos de publicação da temática, e aí nós observamos, então, a lei de Bradford, né, que é uma das leis da bibliometria, que é exatamente tentando identificar aquelas fontes de pesquisa de maior impacto junto à temática. Nós localizamos na amostra 86 revistas no total, sendo as que mais se destacaram essas 10 primeiras, todas elas do cenário internacional. A revista brasileira, o periódico brasileiro mais bem colocado ficou exatamente em 11º lugar, que foi a Hannah, apareceu aí na nossa tabela, mas nós destacamos aqui na apresentação e nós percebemos pelos periódicos a predominância da área de gestão de pessoas e de gestão especificamente. Por gentileza, Janábio. Com relação ao perfil de autoria, também observando uma das leis da bibliometria, que é a lei de Lótica, nós encontramos, no total, 395 autores produzindo esses 176 artigos que nós estávamos aí analisando. De maneira geral, os autores que mais publicaram foram esses 4 que nós selecionamos na tabela. E aí, o que tem maior produtividade na área teve 4 documentos na amostra, o que nos informa, então, que a categoria ainda se apresenta de forma difusa entre os vários pesquisadores e que, pela análise de redes de bibliométrica que a gente fez com o uso do GEF, restou demonstrado uma baixa relação entre eles, dada a baixa densidade. Quanto à filiação organizacional desses autores, foram 298 instituições vinculadas, né, do total de 395 autores, distribuídos por 67 nacionalidades. Logo, a pesquisa, de fato, é difundida em todos os territórios. Por gentileza, Janab. Ainda com relação ao perfil de autoria, nós tivemos aí alguns países, e aí a gente destaca a posição, primeiramente, dos Estados Unidos, como centro difusor das pesquisas, em segundo lugar, o Reino Unido, e em terceiro, a Austrália, que é um fato novo dentro da pesquisa. Um estudo bibliométrico anterior havia colocado a Austrália numa posição mais inferior, e aqui a gente já encontra os Estados Unidos mantendo a posição de destaque, mas o maior percentual atribuído à produção australiana. Por gentileza, o próximo slide.
Com relação às palavras-chave, aí novamente observando a lei de Zipf da bibliometria, nós tivemos a identificação de um total de 636 palavras-chave. Qual seria a importância desse elemento? É exatamente o fato de nós observarmos as temáticas relacionadas ou para onde caminham as discussões. Nós tivemos 5 grandes clusters formados. Primeiramente, o cluster vermelho, nós destacamos aí, e ele nos dá a informação de que há uma centralidade das produções na abordagem da gestão de pessoas. E já no cluster verde, nós observamos a aproximação dessas discussões com o contexto das organizações governamentais, que é exatamente aquilo que nós estávamos investigando. E aparece aí nesse cluster azul exatamente a indicação das reformas administrativas, quando a gente observa que há a menção ao New Public Management como uma palavra-chave bastante importante dentro dessas que nos foram colocadas na nossa amostra. E esses resultados eles são corroborados exatamente pelo cluster que está em amarelo, quando já aparecem os elementos de desempenho organizacional nos estudos. Por gentileza. Com relação às cocitações entre os autores, nós selecionamos aí como critério mínimo de 5 cocitações entre essas referências, e nós também observamos uma baixa correlação entre esses autores, que pode reforçar, talvez, o elemento de autoria, que também apresentou baixa densidade na rede. Por gentileza. Com relação aos temas correlatos, né? Para a análise desse elemento especificamente, nós fomos, então, à leitura integral dos documentos e fizemos um novo recorte na amostra. Foram, então, somente 42 documentos que foram lidos na íntegra, porque foram somente os que estavam em Open Access da Scopus. E a temática, ela foi abordada como principal nesses artigos, mas também correlato a ela apareceram as discussões sobre satisfação no trabalho, sobre motivação, e algumas dessas categorias já haviam também sido mencionadas anteriormente na literatura. Por gentileza. Quanto ao perfil das organizações, as investigações elas estudam vários tipos organizacionais, não focando um grupo específico ou um tipo organizacional específico. Logo, a gente presume, essa informação nos sugere que há um foco na abordagem do funcionário, da pessoa propriamente dita nos estudos, e não exatamente naquela organização que está por trás, mas na vivência, na percepção do sujeito que está dentro das organizações. Por favor. Com relação aos aspectos metodológicos dos estudos, há uma predominância de investigações quantitativas, metade da nossa amostra, uma preferência por estudos empíricos, como a gente pode observar aí nesse gráfico que a gente colocou, que traz os instrumentos que foram utilizados nesses estudos empíricos, predominantemente o questionário, por serem estudos quantitativos, seguidos de análise documental e entrevistas. Por gentileza. Já partindo para as considerações finais, que a gente pode dizer, então, é que a produção científica da temática, ela apresenta, sim, uma tendência de crescimento ao longo do período pesquisado, especialmente a partir do ano de 2007, embora registre uma oscilação no número dos documentos produzidos. Tem como meio principal de divulgação exatamente os periódicos da área de gestão no geral e de gestão pública, e os principais pesquisadores dessas temáticas são de língua inglesa, especialmente dos Estados Unidos e do Reino Unido, destacando a nova posição de destaque da Austrália. Novamente, eu gostaria de citar. Por gentileza, o último slide, a gente traz aí que as múltiplas nomenclaturas que a área de gestão de pessoas assumiu ao longo do tempo continuam figurando nas pesquisas, então a gente ainda tem bastante pesquisa sobre recursos humanos, sobre gestão de pessoas de forma geral e quase que indiscriminada, e as investigações elas são desenvolvidas em várias organizações simultaneamente, utilizando novamente a abordagem quantitativa de maneira bem marcante. As nossas limitações nesse estudo, embora esperemos contribuir com a literatura, a gente reconhece as limitações, que foram exatamente o uso de documento Open Access nessa análise final dos resultados, além da possibilidade, que fica também como sugestão, de ampliar o espectro de análise para a produção nacional acerca dessa temática, que também é bastante profícua no Brasil, e a inclusão de outros aspectos para a análise. A gente agradece. Após esse slide, vão ter só as referências que nós citamos no artigo. Eu agradeço muito a audição de vocês. Professor João Luiz, professor Jonábio, muito obrigada. Boa noite, gente. Nós que agradecemos, Rita. Obrigado, viu?
E agora o último, né, para finalizar, João Gabriel. Perfeito. Boa noite, tudo bem? O último é uma análise crítica sobre a evolução histórica da atuação das fundações de apoio universitário. É uma revisão de literatura. Todos conseguem me escutar? Conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Ótimo. Boa noite, pessoal. Eu sou o João Gabriel, sou graduando em administração na Universidade Federal de Uberlândia. Hoje eu vou apresentar um artigo que foi construído com outras 3 professoras doutoras, a Michelle e a Márcia Mitier. O trabalho é intitulado Uma análise crítica sobre a evolução histórica da atuação das fundações de apoio universitário, uma revisão da literatura. As fundações de apoio universitário surgem no Brasil em 1970. Elas contemplam um terceiro setor, que são entidades privadas sem fins lucrativos que atuam em lacunas que por vezes são negligenciadas pelo governo e pelo mercado, e elas têm um objetivo de prestar um serviço social. As fundações, elas atuam no fomento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, elas desenvolvem diversas tecnologias e inovações e também promovem a desburocratização dos processos. Portanto, o objetivo do trabalho foi estruturar um levantamento bibliográfico com as principais discussões históricas acerca da atuação das fundações de apoio no âmbito das instituições de ensino superior. Então, uma frase para sistematizar o objetivo científico é de que houve a identificação, por meio de uma revisão bibliográfica, quais os elementos críticos e as discussões históricas abordados na literatura sobre a atuação das fundações de apoio universitário no Brasil. Na parte de referencial teórico, autores como Manso tratam muito de como foi a formação do terceiro setor aqui no país. Já o Paes vai discorrer sobre como funciona o objetivo social do terceiro setor. A legislação brasileira vai alegar sobre como funciona a integração das fundações no terceiro setor. E, por fim, o Rocha vai falar bastante de como essas instituições promovem ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Na parte de metodologia, esse trabalho ele se configura como um caráter qualitativo, pois ele busca entender o fenômeno das fundações desde sua origem até a sua atuação nos dias de hoje. É uma pesquisa descritiva, pois trata de como funciona a gestão de uma fundação de apoio universitário, os atores que são envolvidos, para quem que ela é destinada. É uma revisão bibliográfica, porque o trabalho ele foi construído através das teorias de diversos pensadores das fundações de apoio universitário. As bases de dados utilizadas foram o Google Scholar e o portal CAPES. Durante a prospecção dos fichamentos que seriam utilizados no trabalho como embasamento, foi feito um fichamento que segmentou todos os autores, os anos de autoria e o objetivo individual de cada trabalho. Não houve uma especificidade no que tange aos anos de autoria dos artigos, visto que o objetivo era justamente validar o quão amplo era o campo de pesquisa das fundações de apoio universitário. No total, foram considerados 19 artigos para compor o embasamento teórico de pesquisa. Então, após a leitura e compreensão de todos os artigos prospectados, foi feito um levantamento de 2 correntes dialéticas presentes na literatura especializada das fundações de apoio, sendo que a percepção de cada pensador se altera conforme o contexto histórico, político e social em que está inserido. O que que isso quer dizer? Na parte de resultados, foi observado, depois da leitura de todos os artigos, que haviam 2 ideologias distintas acerca da atuação das fundações de apoio. Alguns autores iriam ver elas como um ponto positivo na sociedade e outros já iriam criticar sua atuação. Nos pontos positivos, é perceptível que alguns pensadores vão dizer que as fundações servem como fomento de pesquisa, extensão e inovação dentro das universidades. Elas complementam a atuação do Estado, que isoladamente não conseguiria atender todas as demandas públicas e administrativas que são demandadas dele. As fundações promovem flexibilidade e agilidade na gestão dos recursos que acontecem dentro das universidades. Consequentemente, elas acabam desburocratizando os processos e, além disso, essas instituições promovem a capacitação de docentes e pesquisadores. Aqui na nossa realidade de Uberlândia, a nossa fundação, o FAO, ela tem um programa específico de MBA, então isso já entra como um exemplo de capacitação.
educação. Entretanto, alguns autores vão criticar a atuação dessas instituições, vão dizer que elas acabam se tornando um meio para fraudes e irregularidades fiscais. Tem todo um olhar de que essas instituições são de direito privado, mas elas ainda acabam seguindo alguns preceitos da administração pública, como a transparência, a honestidade, accountability, que está vinculado à prestação de contas, e alguns autores vão dizer que essas fundações não seguem essas práticas de forma fidedigna, né, e acabam até envolvendo o TCU em diversos momentos. Tem também um viés mais social que diz que as fundações transformam o ensino em uma mercadoria. Por exemplo, no momento em que uma fundação apoia uma pesquisa que está vinculada, alinhada a uma demanda de mercado, ela está negligenciando um objetivo que poderia ser da sociedade, uma pesquisa que poderia transformar alguma problemática da comunidade e não uma demanda de mercado, por exemplo. Além disso, alguns pensadores vão dizer que as fundações acabam sendo um mecanismo de privatização, justamente porque a universidade é um bem público, mas as instituições de fundação acabam sendo de direito privado. Então, acaba tendo essa privatização de algo que é público. Alguns também vão dizer sobre o isolamento da atuação do Estado, enquanto nos pontos positivos a gente vê que autores dizem que isso complementam, alguns vão alegar que as fundações isolam a atuação do Estado, fazendo com que ele não atue de forma tão ativamente. E isso é um grande risco, porque as fundações elas servem para complementar e não isolar totalmente o Estado de suas atuações, elas não devem substituir. E a soma de todos esses pontos negativos vão fazer com que essas fundações descumpram sua finalidade social. Por que que uma fundação existe? Ela está ali para prestar um serviço social, ela não tem um fim lucrativo, mas ela também não é um órgão público. Então, o âmago de uma fundação, a essência dela é prestar um serviço social com solidariedade, se a gente tivesse que sistematizar de forma bem geral. Então, as considerações finais do artigo é de que a gente buscou identificar, por meio de uma revisão bibliográfica, quais os elementos críticos e as discussões históricas abordadas na literatura sobre a atuação das fundações de apoio universitário no Brasil. Essa análise ela foi feita através de diversas contribuições teóricas de pensadores vinculados às fundações de apoio e do terceiro setor. Durante a compreensão dos artigos que já foram trabalhados, percebeu-se que em determinados momentos haviam percepções positivas e negativas oriunda dos autores. Isso iria variar dependendo do contexto histórico, político e social que cada pensador estava inserido. Consequentemente, não houve um consenso concreto no que concerne à efetividade das fundações e como herança de pesquisa, o estudo sugere que essa temática ela seja ampliada para que se possa compreender de fato em que cenário que estabelece essa relação de efetividade das fundações de apoio universitário no Brasil. Essas aqui são algumas das referências usadas durante a construção do artigo, e de modo geral eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Deixa eu só Muito voltar bem, para minha tela aqui. está ótimo. Perfeito. Ainda está João, compartilhando? Deixa eu só tirar aqui. é melhor porque agora a gente vai conversar, né? Eu só não estou sabendo tirar, peraí. Stop sharing. Aí, Ah, ótimo. perfeito, excelente. Bom, é, primeiro vou repetir aqui meu boa noite, né? A Sim, gente atrasou um pouco. Vocês estão me ouvindo, né? Atrasou um pouco o início, né? O que significa que me restam 20 minutos aqui para fazer alguns comentários e algum debate com vocês, né? Bom, primeiro, o meu nome é João Luiz Passador, eu sou professor titular aqui da FEA de Ribeirão Preto, e coordeno aqui com a minha esposa um grupo de estudos em gestão e políticas públicas, né? Esse, portanto, é o substantivo, né? Gestão e políticas públicas, os adjetivos são muitos. Saúde, educação, geração de emprego e renda, artes e cultura, cooperação, gestão de redes, enfim. E, eventualmente, até misturamos isso um pouco, porque a gente acredita que política pública tem que ser integrada, né? E por isso me agrada. No começo fiquei meio assustado com a diversidade de temas,
porque o líder de tema ele não organiza os painéis. Quem faz isso é a coordenação da área, né? E assim, fiquei tentando achar aqui uma linha de condução mais ou menos comum a todos os trabalhos, mas não está muito fácil. Então, eu vou comentá-los aqui mais ou menos das coisas que me inspiraram, né, os textos de vocês, né? Vou começar pela Daniela. Daniela, Sakashita é um nome muito comum? Eu acho que não é muito comum, não, professor. Eu não Eu, 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 conheço eu, assim. eu caí de moto, quebrei minha perna esquerda e fui tratado por um ortopedista chamado Alexandre Sakashita. Muito bom ortopedista, mas não é seu Mas enfim, parente, não. Você não tem nenhum. Bom, não que eu, não que eu conheça. bom, eu achei interessante o seu trabalho, especialmente porque acho que você falou que estudou, obviamente, um banco público. Um banco público temos algumas alternativas, mas, em geral, a gente pensa sempre nos grandes, né? Como a Caixa e o Banco do Brasil, a gente fica imaginando qual deles que é. Mas, de todo modo, acho que os bancos estão vivendo um problema sério agora, porque, de fato, a área de tecnologia impacta violentamente, né? Eu me lembro que cada vez que os bancários resolvem fazer uma greve, eles arregimentam uma quantidade enorme, né, de pessoas que aderem ao planeta tecnologia, entendeu? Se a agência fecha, todo mundo vai para o autoatendimento, ou vai instalar o aplicativo no celular, tá certo? E, no fim das contas, o que tem acontecido é que o que sobra mesmo para funcionários de banco, especialmente os de agência, é muito menos as rotinas e muito mais os pepinos, né? Então, assim, eu acho que com o passar do tempo vai aumentar significativamente a parcela da fatia da pizza, né, de bancários com burnout, porque no setor público já é muito comum quem lida com o público, né? Então, onde que dá burnout? Na educação, na saúde e na segurança. Agora também vai ter na atividade bancária. Então, eu acho que o seu trabalho ele traz, no tratamento formal de dados, né, algumas boas pistas, e eu tenho que te dizer que eu sou professor de epistemologia, né, eu tenho uma disciplina aqui na pós, e das várias possibilidades, das várias escolas metodológicas, sou muito simpático à fenomenologia, que diz, no fim das contas, o seguinte, que a realidade é uma interpretação da realidade. A fenomenologia não tem preferência nenhuma por técnicas de coleta e sistematização de dados. O que ela quer mesmo é que o pesquisador faça um exercício reflexivo. Então, como somos uma área de ciência social aplicada, ainda que social aplicada, então eu imagino que o seu trabalho possa servir para construir uma racionalidade útil, né, para o gestor, especialmente para o gestor que vai ter que tratar com decisão relativa às pessoas, em particular em bancos públicos, que estão tendo que lidar com esse fenômeno, tá certo? Da digitalização muito forte, né? Das habilidades tecnológicas, das competências digitais, e com essas coisas como fintechs, né? Que são bancos só virtuais, praticamente, né? Então, eu sugeriria, eu acho que o seu artigo está muito bom, mas eu acho que ele seria bastante competitivo se, no final, se aproveitasse essa oportunidade que os dados estimulam para gastar aí uns 2 ou 3 parágrafos, tá certo? Para falar sobre o que essa informação aqui, talvez a ideia de que os homens tenham mais familiaridade com o universo, talvez porque sejam mais casca-grossa, né? Para encarar o cliente casca-grossa, ainda que virtual, né? Sei lá. Essas eu acho que valeria a pena fazer um pouco dessas reflexões, se você me permite, né? Mas, enfim. A Nairana, ui, caramba, olha, sabe que aqui o nosso República aqui teve 2 longos projetos junto ao OBEDUC, né? Observatório de Educação. Não sei se você conheceu isso, mas assim, o INEP tem
um banco de dados riquíssimo, microdados e tal. E aí eles falavam assim, pô, a gente tem tanto dado aqui, o Brasil é muito bom em produzir bancos de dados, mas muito ruim em tratar os dados, né? E aí o INEP fez um convênio com a CAPES, oferecendo bolsa de estudo para quem quisesse trabalhar com esses dados. Então, nós já tivemos aqui aprovados 2 grandes projetos, um sobre custo aluno e o outro sobre educação rural, né? Eu orientei basicamente dois trabalhos que eu. Um deles foi sobre justamente performance dos alunos, né? Aliás, e a gente pegou os resultados das provas de desempenho e encontramos o planeta Sobral, né? Sobral, no interior do Ceará, é o lugar com a melhor. Bom, e qual que foi a conversa? O governo do estado disse assim, ó, as escolas que forem melhores nas provas vão receber mais dinheiro. E aí foi assim, exatamente assim. E aí, o que fizeram os professores, os diretores, fizeram um treinamento dos alunos em relação à tecnologia da prova. Os alunos tiveram melhor performance, receberam mais grana, entrou num circuito que saiu do plano. Eles são, sei lá, das 10 melhores escolas de performance em prova Brasil, eles têm 8 escolas. É uma coisa impressionante. O que coloca um pouco um questionamento sobre qual é realmente o padrão de análise sobre o que é qualidade de ensino. Segundo momento, eu orientei uma dissertação de mestrado, porque, bom, enfim, a gente aqui é uma escola de gestão, né? Não é uma escola de pedagogia. Então, o que a gente queria saber era qual era a participação do diretor nessa conversa toda. E aí fizemos um exercício estatístico, pegamos os dados do INEP e fizemos o seguinte conversa. Qual é a cidade que tem uma escola onde o perfil socioeconômico é muito alto numa determinada unidade e o desempenho na prova é bem ruim, e uma escola ruim de perfil socioeconômico, periférica, pobre, mas que tem performance superlativa em termos relativos. E achamos algumas cidades com esses casos extremos convivendo na mesma cidade. Uma delas, por sorte nossa, é aqui perto, chama Jardinópolis, dá uns 30 quilômetros daqui. E a gente foi lá fazer entrevista com a diretora, a sua equipe de direção. E a gente descobriu o seguinte, que, para além da pedagogia, os diretores deviam estudar administração. Porque os fenômenos eram esses. Os diretores que tinham muita performance no resultado das provas dos alunos é porque, por exemplo, conseguiam mais dinheiro do que o repasse formal, porque, final de semana, os pais dos alunos reconheciam a legitimidade do diretor, iam lá consertar as coisas. As quermesses que o diretor produzia enchia, a comunidade inteira ia lá e tal. Então, ele gastava mais do que recebia, e ele era capaz de cuidar, como todo professor é meio sacerdote, né? De crianças em situação limite. Chegavam em casa, chegavam na escola com a pele queimada de brasa de cigarro, chegava toda assada porque ninguém trocava a roupa dela, dava banho. E essa equipe de direção da escola fazia diferença sobre coisas muito difíceis de mensurar. Quer dizer, o quanto você está salvando uma criança dessa de se perder do ponto de vista socioemocional, né? Então, assim, eu acho que também nesse sentido, estou falando isso para dizer que o seu trabalho tem uma metodologia interessante, com resultados interessantes, porém precisaria desse esforço reflexivo de caráter subjetivo. É inevitável. A gente está discutindo hoje na pós-graduação essa palavra meio estranha, né, que é impacto, né? E não existe, não dá para comprar na farmácia ou um impactômetro, né? Então não tem outra saída a não ser a gente fazer essa discussão, né? E acho que no final das contas seus parágrafos finais seriam recomenda-se muito que os pedagogos, façam curso de administração ou de alguma maneira os estados invistam nessa capacitação que vai para além mesmo, né? Professor, se Oi, você querida. me permite só fazer um comentário, Claro que sim. nós temos um outro trabalho também e que nós intitulamos da seguinte forma: Durma o professor e acorde o gestor.
Nós estamos Hum, estudando os fatores motivacionais para eles se tornarem gestores das escolas. Porque é justamente isso. Num dia eles são professores e no outro eles têm que fazer a gestão de uma escola inteira. Então, e- sem formação nenhuma nessa área, sem conhecimento algum, sem suporte, porque eles precisam fazer tudo, desde o caixa escolar até a gestão de pessoas. Então, realmente, isso que você está falando é muito verídico e é muito real. É o que essas escolas estaduais, esses profissionais vivem na prática. isso, ótimo, ótima notícia. Especialmente gestor de pessoas, porque se tem aí uma variável crítica do processo, né? São as pessoas, são os professores, os servidores, né? Isso, E para isso. lidar com as famílias, é uma coisa. A escola ultrapassa as suas fronteiras físicas, né? Mas olha, Nossa, muito bom. Deixa eu finalizar aqui, senão não consigo chegar lá. Mas obrigado pelo feedback. eu que agradeço. Ita. Ita é pedra, não é, em Tupi-Guarani? É essa a inspiração? Exatamente, professor. Ita Você, na Pedra em verdade. Tupi-Guarani. Muito bem, Ita. Ó, você está fazendo pós na Federal do Ceará? Exatamente, no Você programa de conhece a pós-graduação. professora Cláudia Burrâmara? Conheço, sim, a É professora minha madrinha de casamento. Veja como essa comunidade é paroquial, né? A gente uma hora vai se encontrar. Se você encontrar com ela nas dependências da universidade, mande um grande abraço do professor Passador. Ela vai fazer um escândalo. com certeza, Porque professor. ela já é do jeito dela, né? Darei o recado, sim. Bom, é, o seu trabalho. Veja, a gente vive no setor público um pouco com essa síndrome do gerencialismo, né? O, aquela onda toda que rolou depois do Consenso de Washington, e aqui no Brasil foi muito forte, né? Especialmente capitaneado pelo professor Brester Pereira, que resolveu adotar, né, os preceitos do reinventando o governo, né, do Gebler e Osborne. E, e, e eu acho que os ecos, né, do gerencialismo estão muito presentes, inclusive porque a gente está inclusive num momento de reforma administrativa. E certamente o Brasil tem características importantes que a gente precisaria fazer um pouco do que alguns dos meus colegas desde sempre chamaram de antropofagia organizacional. Então, assim, é legal ler os textos estrangeiros, mas assim, a gente precisa incorporar essas virtudes, obviamente, sem deixar de ser tão caracteristicamente brasileiro, né? Então, e também eu acho que seria uma cereja de bolo para o seu trabalho se no final você fizesse um pouco essa antropofagia, né? Os caras falam antropofagia porque pegaram lá o que fizeram em 22 aqui em São Paulo, né? Então, qual é a conversa? Eu leio Dostoiévski, James Joyce, tá certo? Mas aí eu escrevo Macunaíma, né? Essa é um pouco a ideia. E, eu acho que precisaria fazer um pouco desse exercício, né? Especialmente porque no Brasil tem uma cultura de oposição ao funcionalismo, né? E, ao contrário, estatisticamente, o Brasil é um país que tem muito pouco funcionário em termos relativos, né? Porque no Brasil é 12%, na Escandinávia passa de 30%, né? Que são os países de referência de modelo de estado de bem-estar social e de, inclusive, equações que medem aí o nível de felicidade da população. Então, é, médico, enfermeiro, bombeiro, tá certo? Professor, não é isso? Esses, na verdade, na verdade, a grande massa de servidores públicos que vão fazer a diferença sobre o ponto de vista do desenvolvimento social. Então, eu acho que o seu trabalho também, nesse sentido, né, tem os dados para estimular, né? E, se você me permite essa sugestão, eu estou falando, obviamente, assim, como eu quero encontrar um artigo publicado numa revista, papai, que me inspire como gestor, tá certo? Ou como professor, né? Para adotar, por exemplo, esse texto.
das minhas aulas para fazer essa discussão com os meus professores, com os meus alunos, perdão, né, se você me permite, né, Então, é isso, viu? Eu, na verdade, gostei muito de todos os trabalhos. Bom, quero finalizar aqui com o João Gabriel. A Mithier, que está no seu artigo, por acaso, é a esposa do Tabajara? Eu acredito que sim. Pronto. Inacreditável isso, que aqui parece a cozinha lá de casa. Você tá doido. Tem um professor aqui que se chama Tabajara Pimenta. Você acredita que chama? Nossa É o Senhora. professor mais homenageado historicamente aqui, é professor de finanças. Como é que um professor de finanças é homenageado? É um cara espetacular, né? E é o marido da Mithier, né? Sim, O seu trabalho me diz muito respeito, né? Porque a gente aqui, eu acabei de sair de um segundo mandato como presidente do Conselho Curador da Fundace, que é a nossa fundação aqui de apoio. sim. A USP tem mais de 100 fundações. Dentre Nossa. elas, não chega a 15 o número de fundações credenciadas na universidade e assim reconhecidas pelo Ministério Público. A Fundace é uma delas, né? A gente tem aqui um programa de compliance, papapá, e faz o que efetivamente se espera da Fundação de Apoio, que é sempre muito malhada, né? Uhum. Mas é um trabalho mesmo de extensão universitária, porque assim, a gente tem coisas a ensinar e tem pessoas que querem aprender. O que a Fundação faz é um trabalho de corretagem, que aproxima as competências da universidade ao desejo de aperfeiçoamento das pessoas, tá certo? Sim. Uhum. Então, assim, a gente sabe que tem coisas erradas, mas quem trabalha de maneira correta, de fato, eu vou te falar, há muito tempo que eu dou aula de educação continuada para executivos, há muito tempo que eu sou professor de MBA. Eu encontro alunos de 20 anos atrás que o cara me para no meio do shopping para agradecer. Assim, até hoje eu uso aquela literatura que você me recomendou, é a minha primeira biblioteca de... E a minha vida se transformou e tal. Então, para a dor e para a delícia, tá certo? A gente, obviamente, precisou ter esse olhar simpático, né? Ou atento, tá certo? Para a existência, para a função e para a perpetuação, né? Dessa política de Sim. extensão via educação continuada, via projetos de consultoria. O seu trabalho contempla isso. A Mithier trabalhou muito, ainda não sei se ainda trabalha aqui, Sim. eventualmente com a gente, né? Uhum. Mas, enfim, eu não sei se a UFO tem uma, deve ter, né? A gente tem uma fundação, que é a FAO, Fundação de Apoio Universitário. Tem Muito outras também, bem. mas a Vem principal é a fazer FAO. benchmarking aqui com a gente. Pode vir Com aqui. certeza, com certeza. Modéstia muito à parte, né? Não, é bom fazer sim. Tá certo. Meus amigos, daqui a pouco vai aparecer aqui uma informação dizendo que o tempo terminou. O professor Jonab está aí também para me dizer isso, não, professor? É, bom, é isso. Eu acho que a gente mereceria ter mais tempo, mas a gente tem que lidar com as circunstâncias, né, que o evento nos oferece, né? Espero ter contribuído um pouco com os meus comentários para vocês. Gostaria de conversar mais, inclusive presencialmente, né? Também é um problema de dores e delícias, né? É bom participar do evento, não tendo que gastar uma dinheirama toda com avião e hospedagem, mas, ao mesmo tempo, a gente perde, né? Essa possibilidade do debate, né? E, terminada a sessão, podíamos ir tomar um café juntos, né? Quem sabe nos próximos, né, Quem professor? sabe nos próximos, é verdade. Tá bom? Obrigado pela gentileza, Obrigada. pela paciência de me ouvir. Mais uma vez, parabéns, trabalhos de alto nível, como sempre o SEMEAD proporciona. Obrigado, viu? Obrigado, até mais. Tchau, Obrigada, tchau. parabéns, Obrigada e pessoal. parabéns a Tchau. todos. Parabéns Obrigada, a todos. gente. Tchau. Obrigado, Parabéns. Jonab. Obrigado. A gente tem que fazer uma avaliação agora. Tem um papo Tem desse, não tem? sim. Tá no chat o link. Onde é que está? Tá no chat o link.
tem que assinar alguma lista, algum link para assinatura? Não, Não. você faz Ah, tá no essa chat. avaliação que eu coloquei no chat, Certo. Tá ok. viu? Tá aí. Tá. Todos os certificados vão ser encaminhados Pelo sistema. eletronicamente. Obrigada, professores. Boa noite, professor Boa Passador, noite. professor Janave. Obrigada. Nada, um abraço, até mais. Professor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, meu companheiro. Obrigado pela gentileza. Vamos ver se dá certo. Ah, não estou conseguindo aqui, hein, Jonathan? Tudo bem. Porque ele, quando o senhor vai lá no sistema, o senhor clica no link, aí ele vai abrir a tela do sistema. Aí do lado Isso. da seção onde o senhor clicou para entrar na sessão, aí tem avaliar a sessão. Ele está pedindo para eu fazer o login de novo. Isso, mas ele precisa fazer esse login novamente mesmo. Vamos ver se eu mudar aqui. Opa, abriu. Aí ele faz. Aí Ah, do lado tem avaliar a sessão. não está aparecendo. Na lateralzinha. Deixa eu ver se eu consigo Em qual compartilhar isso. lateral? Lateral esquerda? Só um minutinho que eu vou mostrar para o senhor agora. Pronto, tá aqui. Deixa eu. Ó, tá aqui. Ó. Olha, Programação. olha, Será que é na minha agenda? olha Minha aqui. agenda. Não, é do lado. Ó. É minha agenda, isso. O senhor clica na minha agenda. Já cliquei. Isso. Aí ele vai abrir, ver artigos, acessar a sala do Zoom, avaliar a sessão. Ah, Nessa sessão, perfeito, perfeito. Ah, certo? vou elogiar tudo aqui, muito bom. Da sessão anterior eu não, eu vou achar, porque eu também não fiz. Isso. Pode ser feito agora também. Se Pode ser quiser. feito agora, né? Pode. Pode ser feito agora. Minha agenda. Ah, essa aqui é o que me estava me faltando. Ué, realizada com sucesso. Parece que, pelo menos a minha, só são duas perguntas. Elas são bem simples. Essas são duas perguntas, é. Pô, aí eu mesmo me avalio, qualidade da moderação. Então É, vai, vamos lá. ah, Se o cara está fica me à vontade, autorizando. professor. Mas eu posso ser sincero, foi muito bem. Que Muito bem. gentileza, meu amigo. Tô É precis- sério, porque, assim, o senhor trouxe contribuições para o trabalho deles. Isso é que é importante. Sabe qual é o exercício da alteridade, né? Se eu tivesse aí, o que eu gostaria de ouvir, né? E às vezes funciona, né? Isso. Agradeço. Você também está no Ceará, meu amigo? Não, eu sou da Paraíba, eu estou em Ah, Campina você está na Grande. Paraíba. Eu sou de É, Campina, na realidade, eu trabalho na UFPB. Eu fiz recentemente, eu tenho um doutorado em Direito, eu sou da área do Direito. Aí eu fiz um doutorado em Administração na Universidade de São Caetano do Sul.
Conheço muito minha mulher. Olha aí, tá vendo a paroquialidade? A família da minha mulher mora lá. Minha sogra mora em São Caetano. Aí eu fui orientado pelo professor Sérgio Crispim. O nome é família. Mas vou te falar, eu também sou bacharel e advogado, porque tenho carteirinha da ordem. Mas eu acabei seguindo a carreira acadêmica na área da administração. Mas o direito é muito presente nas Isso. minhas aulas, na minha pesquisa. Eu cheguei a trabalhar um pouco com o direito, mas acho que dei azar porque eu trabalhei para bancos, né? Puta, olha, cara, vou te falar. A minha gratidão é que o banco me empurrou para a academia, cara, porque, meu, vou te falar, que coisa de louco. Mas, É, enfim, bom, tudo certo. pois Falando em MBA, vou dar aula agora à distância, às 20 fique à horas. vontade, professor. Pois um abraço, viu? Um prazer Um grande conhecer. abraço, meu amigo. Até a próxima. Vamos nos encontrar, hein? Você Se vê que Deus está quiser. todo mundo aqui família. Maravilha. Grande abraço. Prazer enorme.